Despina não esquece que foi abandonada pelo pai Poseidon e a mãe Deméter. Esta deusa das trevas vinga-se vagueando por vales e montanhas e congelando lagos e rios para que a terra entre num inverno sem fim. Nenhum fenómeno geológico recente provocou tantas alterações globais como a última glaciação. Um período em que Despina foi a senhora do tempo. Começou há cerca de 110 mil anos e só terminou há cerca de 10 mil. Uma idade do gelo que deixou a sua marca nas montanhas e nos vales, com gigantes blocos erráticos transportados pelos gelos, algo que parecia só ao alcance do mais forte dos deuses. Mantos de gelo continentais, polares e alpinos tornaram-se caminho para muitas migrações, entre as quais as dos hominídeos, permitindo, entre outras, a ligação terrestre às Américas. Despina ameaça aparecer novamente para gelar continentes e oceanos. O seu desejo de vingança não esmorece, nem que tenha de aguardar mais 300 mil anos. O último período glaciar foi marcante para a humanidade. O homem, com o fim do degelo, tornou-se sedentário. Por isso é que os geoparques da Idade do Gelo assumem um particular destaque nesta realidade da relação entre o homem e a geologia. É claro que evidências destes tempos antigos não são fáceis de encontrar, mas aqui, em particular, em Burren, no Geoparque de Marble Arch Caves, na Irlanda do Norte, nós temos essas evidências bem claras. Estes blocos erráticos aqui à minha volta são a evidência dessa enormíssima capacidade de transporte de sedimentos pelo gelo, quando durante o último ciclo glaciar, nós tivemos aqui uma calote glaciar com cerca de 1 km de espessura. Mas essas evidências são extremamente importantes porque fazem uma ligação direta ao homem. E para melhor compreendermos isso, eu vou-vos convidar a acompanharem-me numa pequena explicação acerca desta realidade pelo Jim. Jim. Welcome to the Burn. If you look to the northwest quarter, you will find the direction in which the glacier moved. You see that lovely U-shaped valley going away into the distance? Very beautiful U-shaped valley, the typical glacial valley. Yeah. It's perfect, in fact, and it's the really evidence of the magnitude of the ice cap and is the last glaciation. Se hoje os glaciares ocupam 10% da área total do planeta, na última idade do gelo cobririam 32% de terra firme e 30% dos oceanos. O acumular de neve e gelo nas montanhas cria uma dinâmica de peso e movimento. Neste vale glaciar passou um imenso rio gelado que percorreu muitos quilómetros em direção ao mar. Um glaciar, quando desce ao longo de um vale, tem um comportamento plástico-viscoso que altera profundamente a superfície à medida que avança no terreno. Em resultado do movimento desta poderosa força erosiva, vão-se originando acumulações de sedimentos no fundo, na frente ou nas partes laterais do glaciar. Uma das formas mais características das regiões sujeitas ao modelado glaciar são os drumlins, colinas alongadas em forma de dorso de baleia. A acumulação de sedimentos glaciários formam os cames, resultantes da deposição de sedimentos através de aberturas no interior do gelo ou pelas águas de fusão. Os escares correspondem a um terceiro tipo de depósito, acumulados em cristas longas, sinuosas e estreitas. As planícies de inundação que se formam pela fusão dos glaciares
possuem frequentemente pequenas depressões conhecidas por kettles ou marmitas de gigante. This lake is called Lough Erne. It is 80 kilometres from one end to the other, so we can only see part of it here. But it's a glacially over-deepened lake, so when the huge big ice sheet was moving through here, it dug out a big trench, and the water has since filled that in. So this is a big freshwater lake, about 5 kilometres across here. Aqui nos Alpes podemos estudar diferentes ciclos glaciares graças à geomorfologia e aos sedimentos acumulados em diversos locais. No último ciclo glaciar, toda esta região ficou coberta por espessas camadas de gelo que chegaram aos 3.000 metros de espessura. Uma das características glaciares mais conhecidas são os vales em U, distintos dos vales em V, resultantes da erosão fluvial. Estamos nos Alpes franceses, no Vale Glaciar de La Bléone, e por trás de nós o relevo alpino, que é remanescência da última glaciação há cerca de 11.000 anos. Por trás de nós, e aqui bem próximo, encontra-se o glaciar mais meridional dos Alpes, o glaciar de La Blanche, que tem uma curiosidade. Desapareceu por completo durante a civilização romana. Aliás, uma outra curiosidade é que o exército de Aníbal e os seus elefantes quase chegaram a Roma, atravessaram os Alpes, porque há cerca de 2.000 anos não existiam glaciares nos Alpes. Contudo, quase no final da Idade Média, a pequena idade dos gelos fez com que os glaciares tenham voltado de forma significativa. Hoje, esta paisagem, que é de uma beleza incrível, tem uma explicação. E a explicação é que foi formada durante a última idade dos gelos. Não é assim, Miette? Alors ici, c'est vrai qu'en Haute-Bléone, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut lire dans le paysage l'évolution, la sculpture de ce paysage pendant la glaciation, le dernier grand froid, mais aussi son évolution après. Donc on voit les variations climatiques, on voit les marques des changements climatiques tout au long de l'histoire. Alors ici, dans la Haute-Bléone, tu vois, il y a des reliefs qui sont assez énormes, qui vont jusqu'à 2900 mètres d'altitude. Donc les glaciers s'accrochaient là-dedans et faisaient effriter tous les gros blocs, les ramenaient vers le bas avec les moraines et les répandaient ici, dans la haute vallée de la Bléone. Alors donc ici, on a un paysage qui est complètement envahi par la glace. Mais on voit quasiment le sommet de la glace ici, grâce à ce qu'on a sur la droite. On voit ce qui reste d'anciens éboulis qui descendaient de la montagne et venaient se raccorder sur le dos du glacier. Eh bien, figure-toi que le glacier occupait cette zone-là et qu'à partir des roches du dessus, avec le froid, les calcaires s'effritaient, descendaient et venaient s'appuyer sur le sommet du glacier. Il y a 11 000 ans, 10 000 ans, le glacier a fondu. Et tous ces dépôts d'éboulis se sont retrouvés en déséquilibre, si bien que certains ont commencé à glisser. Et c'est ce que l'on voit ici avec ces marches d'escalier qui descendent vers la Bléone. Há apenas 20.000 anos, o nível do mar seria mais baixo cerca de 100 de metros. Parte da atual plataforma continental seria uma zona costeira. Porquê? A resposta é a idade do gelo. Uma das evidências da ocorrência de glaciações são as variações eustáticas do mar, ou seja, as variações globais do nível médio das águas do mar. The first one we come across is the lowest one, and that is in fact actually what's termed as a wave cut platform. As you move further up the cliff area, you'll see then a band where the grass is, where the grass actually starts to grow. And that particular one is then, would you believe it, a sea level. So within the interglacial periods, Berry Head can actually show the different sea levels. The top of the headland is in fact another sea level. So what we have here is a classic opportunity of showing wave cut platform, one sea level and the second sea level.
It's a classic example of actually being able to explain to people about global warming, about sea levels, because they can actually see something and actually get a better perspective and understanding of it within the limestone headland of Berry Head. Mas não é apenas a água dos rios e do mar que entra na equação das glaciações. Temos de pensar nas áreas em que a água contida no solo também permanece gelada. É isso que encontramos nesta região da Alemanha, uma zona periférica dos grandes mantos glaciares onde predominava o permafrost. Our area was not covered by a big ice sheet, but we had periglacial conditions that produce permafrost. If you see the structure coming up from the left, they are frozen under permafrost conditions, and at that time, at that location where they melt during the year, during the seasons of the year, or even during the changes in temperature during a day, the upper part melts and the layers dip down in the direction of the slope. Quando o gelo funde, o material nele contido deposita-se ao acaso. Esses sedimentos são uma mistura que inclui desde argila a blocos de rocha e que no seu conjunto se denominam de til glaciário. Se a margem de gelo se conserva estacionária, o til acumula-se, originando uma moreia terminal. Quando os gelos glaciares recuaram para as altas latitudes, apenas uma escassa vegetação se conseguiu adaptar. É o caso da taiga, uma floresta de coníferas que constitui um bioma monótono, mergulhado na semi-obscuridade, com uma paisagem grandiosa e solene na sua severa tristeza. A vegetação é escassa no solo. Apesar do aspecto desolado e aparentemente estéril, as plantas destas regiões subsistem a longos períodos de obscuridade, às quais se somam as frequentes temperaturas abaixo de zero. Quando ocorre uma glaciação, muitos processos geológicos são interrompidos ou modificados. Entre outros, a crosta terrestre é empurrada para baixo por ação do peso do gelo e a água do degelo forma lagos. Muitas das matérias-primas aqui exploradas na atualidade, de que são exemplo a gravilha e a areia, foram depositadas e acumuladas por ação dos glaciares, transformando-se hoje em fonte de riqueza. You can see it's a mixture of sand and little pebbles and bigger pebbles, and you have big boulders inside sometimes, as we might see, of granite and other materials. And all this stuff came here, pushed forward by the Ice Age, by the glaciers that moved here during the Ice Age about 150,000 years ago. This is, for example, a sandstone that might come from further north of Germany. And on the other hand, you find gneiss rocks and all the different types mixed up here. Encontramos neste local sedimentos ainda mais antigos do que os da Idade do Gelo. Este dente de tubarão é um vestígio do Terciário, altura em que esta região estava coberta por um vasto mar. Aparece neste local depois de removido pela erosão glaciar nas rochas mais antigas e situadas a centenas de quilómetros daqui. Num glaciar temos sensivelmente 50% de gelo e 50% de detritos. Quando o gelo e a carga de fragmentos rochosos deslizam sobre um leito de rocha, funcionam como uma lixa que alisa e vai polindo a superfície que lhe serve de base. Após o recuo do glaciar, quando observamos o terreno, encontramos seixos e blocos de todos os tamanhos ao lado de grãos de areia. Aqui, em plena Serra da Freita, onde esta superfície aplanada e degradada é a evidência da ocorrência de fenómenos de periglaciarismo há cerca de 9.000 anos, quando terminou o último episódio glaciar. À primeira vista poderia parecer um solo comum, mas estamos na presença de um organossolo, constituído por material orgânico com alta concentração de carbono e saturação hídrica.
Habitualmente podem ser encontrados em áreas sedimentares de várzeas. Além da água, as baixas temperaturas, acidez e toxinas orgânicas influenciam na decomposição e, consequentemente, formação das torfeiras. Estas formações são relíquias da última idade do gelo. Olhando em corte uma paisagem de torfeira num estado evolutivo mais maduro, encontramos um tapete de esfagno ao centro. Este ecossistema depende da disponibilidade de água que pode aflorar do subsolo ou ser o resultado da retenção de águas pluviais que são drenadas muito lentamente. Existindo um fluxo de água suficiente para manter o esfagno, juntamente com o coberto vegetal que armazena nutrientes e oxigênio, a torfeira pode suportar estratos superiores arbóreos na periferia. Torfeiras são depósitos de matéria orgânica vegetal que se vai acumulando sucessivamente e que não é totalmente decomposta. Há um enriquecimento progressivo em carbono, por perda de dióxido de carbono, por perda de água, por perda até de metano, e progressivamente nós vamos tendo um enriquecimento em carbono, ou seja, em matéria orgânica, que dá esta tonalidade escura, esta tonalidade negra a este material. A formação desta turfa está intimamente ligada com a baixa temperatura que se faz sentir durante todo o ano nesta parte mais alta da serra. Muitas destas torfeiras, nos seus níveis inferiores, constituem quase que relíquias do tempo periglaciar que remonta ao final do último ciclo glaciar. Estas torfeiras são fundamentais também para o regime hídrico do rio Caima. Tem aqui a sua nascente e a água que está acumulada nas torfeiras vai saindo progressivamente durante todo o ano e é responsável pela manutenção e do caudal de base do rio, que é praticamente perene e que, portanto, dá esta água extremamente límpida que aqui podemos ver na Serra da Freita. Os locais que serviram de limite a um glaciar e conviveram com as neves compactas criaram uma paisagem própria que ainda hoje subsiste nesta floresta de coníferas. A intensa erosão produzida e a enorme capacidade de transporte permitiram arrastar não só argilas finas e lamas, mas os mais diferentes detritos rochosos das mais diversificadas dimensões, exemplificado aqui em Terra Vita, na Alemanha. As moreias laterais formam-se em consequência da queda de rochas das encostas que dominam o vale. Quando dois glaciares se fundem num só, as moreias laterais unem-se numa nova, a moreia mediana. Na extremidade final de um glaciar, acumulam-se todos os detritos rochosos, dando origem a uma moreia terminal, normalmente em forma de anfiteatro. Dans ce paysage, on peut voir la trace du cheminement des glaciers grâce aux gros blocs, notamment dans la pente. Ici, il y a d'énormes blocs de plusieurs mètres cubes qui se sont déplacés. La rivière aujourd'hui n'a pas la place de les transporter, donc c'est bien les glaciers qui les a charriés dans sa masse, qui les a déposés là. Alors pas en bas, c'est des blocs qui étaient plus hauts et qui ont dévalé vers la pente, mais à l'origine ils étaient plus hauts au niveau du paysage que l'on voit ici en face de moi. Donc à cet endroit même, c'est l'endroit de jonction d'un gros glacier qui descendait de la Bléone et qui rejoignait l'autre. Et donc dans cette confluence de glaciers, c'est là que sont déposées les moraines de fond des deux glaciers qui se rejoignent là. Estarão os duendes tão presentes no imaginário dos irlandeses a pregar alguma partida ao viajante mais distraído? Se desviarmos o olhar, será que esta cabeça de víbora se vai arrastar pelo chão duro e irregular? O que faz tão grande bloco, abandonado no meio de uma floresta que parece encantada?
This is sandstone, and underneath is limestone. This boulder has been sitting here for about 10,000 years. It has been dropped here by ice. It was carried from about 5 kilometres away from the mountain by the ice sheet coming across the earth. And when the ice melted, this boulder and thousands like it were dropped at random in the landscape. People have used this rock to get building material for houses. Originally the rock would have been about this high, and people have removed the top third of it. And we can see that they've been chiselling in these shapes. They've been going bang, 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 bang. And then they'd put in big wooden levers and push down and lift it up and push in these stones to hold up, open the crack. And here we can see chisel mark where they have stopped. Maybe because the stone has split off at an unpredicted angle. And they decided to go off for a cup of tea or a drink of water or have their lunch, and didn't come back. Isabel leva nas mãos uma flor que aqui não poderia existir se no Pleistoceno este solo não tivesse sido enriquecido pelos sedimentos depositados pelos glaciares. Também não sabe quando acabará esta espécie de contagem do esconde-esconde que parece ter começado há milhões de anos. O lugar encerra muitos mistérios e somos apenas mais uns a tentar desvendá-los. Arthur, I'm going to show you something very special. If you come down here, I'm going to show you something that shows the deep, visceral relationship between Neolithic man and this environment. Look carefully at this stone. Oh. Yes. I discovered this about 6 years ago when the sun was low. See what we have? Cup mark in the centre. Rock art, or if you like, another one. Neolithic writing. Wow. This was their material. They didn't have paper, they didn't have parchment, they didn't have internet, but they had stone, and they had an abundance of stone. We have here a wonderful erratic, which over the millennia, after its deposition, formed a pedestal underneath it. But let's see what's happened. Half the pedestal has been removed. Look at removal scars, wedge marks over in the corner there. Look also here, wedges, in order to take some of the weight off the remaining pillar, of the remaining pedestal. Perfect, rudimentary burial place. Okay, a natural monument modified by man. For a number of years, I had a sort of gut feeling that this was oriented towards the summer solstice. And last year I came up with my camera and took, and chamber was lit up beautifully with the rising sun coming across there on the 21st of June. 21st of June. Amazing. If that is facing summer solstice, this here opening, this mouth, is facing directly into the winter solstice. So we have a double orientation. Agora estamos num local muito especial, estamos num dolmen construído sobre estas areias glaciares e esta sepultura da idade da pedra está formada por enormes blocos graníticos. Importa, pois, saber como é que eles chegaram aqui e qual a sua origem. The glaciers brought a lot of material here during the second ice age, which was 120,000 years ago. And all this material was sedimented in end moraines, for example, but also in all places around. You would find these rocks in different sizes. So people came here during the Stone Age and collected these rocks in this place, for example, to build a chamber like this. This is a megalithic grave. We brought here from Sweden, from Norway, Finland, because the ice moved from there to here. Uma leitura atenta e pormenorizada da paisagem
mostra-nos que a geologia regional foi fator primordial na fertilidade dos solos e na consequente fixação das populações. Neste vale, o encaixe da rede fluvial, contrariado pela impossibilidade desta romper a mais dura das rochas aqui existentes, impediu o escoamento de sedimentos e facilitou a sua acumulação. Esta é a origem dos férteis solos que atraíram e fixaram populações. O Vale de Arouca, também conhecido por Alvéolo de Arouca, é um local de eleição para a agricultura. Aqueles sedimentos são resultado da alteração do granodiorito local. Essa alteração foi largamente incrementada durante o último ciclo glaciário. Contudo, por que é que aqueles sedimentos ficaram retidos naquele vale? Porque quando aquele corpo granítico se instalou, cozeu a rocha envolvente, dando origem a uma rocha dura, tão dura que nós dizemos que é dura como corno, por isso recebe o nome de corniana. Ora, o rio Arda não foi capaz de erodir com a mesma intensidade essa rocha e então formou-se ali um relevo de resistência à saída daqueles sedimentos. Com isso, as pessoas chamam aquela rocha a rocha má ou pedra má. Contudo, na verdade, deveriam era chamar-lhe pedra boa, porque é ela a razão da existência do Vale de Arouca, tal como o conhecemos hoje em dia. Não haveria esta paisagem paradisíaca se um enorme rio gelado não tivesse formado o vale à sua passagem, majestoso e lento. Vivemos atualmente um período denominado de interglaciar, ou seja, entre uma glaciação e uma outra a acontecer mais à frente, mas depende de um relógio improvável, que não tem horas certas. Estimamos apenas que o nível do mar subiria cerca de 60 metros se todo o gelo da Terra se fundisse. Será a ação catalisadora do homem sobre o ambiente uma metamorfose nefasta de Despina?